Então, vamos lá, começando a prévia da semana 15, com o primeiro jogo que a gente separou aqui, que é Ravens e Jaguars, porque é o jogo do Sunday Night Football, né? Então, começa por aí, mas também é um jogo bastante interessante de dois times que devem estar nos playoffs. Vamos falar desse Baltimore Ravens, que no momento tem a seed 1 da AFC, então a gente tem que considerar o Ravens nesse momento como um grande candidato a ter essa seed 1 e quem sabe a ser um contender aí a Super Bowl. E os Jaguars que até tiveram dentro dessa briga nas últimas semanas, mas vem num momento ruim na temporada, né? Perderam aí os últimos jogos para Bengals e Browns, né? Em situações bem complexas, né? Para os Jaguars, porque perderam para os Browns sem o Joe Burrow, perderam para os Bengals sem o Joe Burrow, perderam para os Browns com o Joe Flacco de quarterback, né? Trocaram o Joe. É complicado. Estamos em 2023 e o Joe Flacco está ganhando jogos. E tem a situação do Trevor Lawrence, né, que está lesionado, jogou a última partida, só que eu não sei se estava nas suas melhores condições ali, né? Então fica essa dúvida aí sobre a condição do Sunshine para a sequência da temporada, para esse Sunday Night, e se por conta disso o Baltimore Ravens é bem favorito. Vou pedir para o Fraga começar essa, porque ele viu de perto o Baltimore Ravens, né, acabou de enfrentar o Los Angeles Rams, jogo bem difícil até para os Ravens, mas que eles conseguiram a vitória na prorrogação, num retorno de punch. Então os Rams fizeram um jogo duro, mas do que você viu dos Ravens, Fraga, o que você pode dizer? Você vê o time chegando forte aí para brigar pela seed 1, para brigar nos playoffs e para brigar por título, e nesse jogo contra os Jaguars vai ter facilidade por conta da lesão do Sunshine, ou você acha que ele vai estar melhor já nesse jogo? O jogo pode ser mais duro? Vai depender muito da condição do Sunshine, né? Ele não estava 100% na semana passada. Eu sinto que eu meio que ziquei os Jaguars, né? Porque a gente estava conversando aqui antes daquele jogo dos Texans e mencionamos que seria um jogo meio que um divisor de águas, né? E os Jaguars acabaram perdendo aquele jogo. Aliás, eles venceram os Texans, né? Mas perderam os outros dois jogos na sequência. Então, não sei se eu ziquei ou o que eu fiz ali, mas não... de lá para cá esse time tem meio que desandado, mas eu acho isso muito em função dessa lesão do Trevor Lawrence mesmo, que saiu machucado durante aquele confronto e não tem sido mesmo. Se ele tiver 100%, eu não vejo jogo fácil para Baltimore, não. Porém, Baltimore, desde a pré-temporada, a gente já esperava um time forte, mas não tão forte como eu tenho visto nas últimas semanas. Aquele trade do Roquan Smith ano passado foi depois no trade deadline do ano passado foi fundamental, porque ele realmente incorpora tudo aquilo que é Baltimore Ravens e está ancorando essa defesa em altíssimo nível. E o Lamar Jackson tendo mais uma temporada de MVP, né? A gente viu o Odell Beckham começar a figurar como uma peça importante nesse ataque, e é o que faltava mesmo para esse time. Então, expectativa aí é de mais um grande confronto. Acredito na vitória de Baltimore, mas eu não acho que vai ser fácil, não. E aí, Mari, Lucas, o que estão esperando desse jogo? Então, os Ravens, eles são a maior força da AFC ainda para mim. Independente dos outros times com grandes nomes, com grandes quarterbacks, eles estão jogando um futebol impecável em todas as frontes. Tudo bem. Deram uma craquelada ali na frente dos Rams, expuseram algumas falhas. Quem assistir lá a tape lá dos Jaguars vai passar a semana inteira assistindo o jogo, vai conseguir encontrar algumas fraquezas na defesa, que mostrou que não é tão imbatível assim. Mas mesmo assim venceram, mostraram que realmente não estão para brincadeira. Só que o jogo corrido tem que funcionar. Porque se o jogo corrido não funciona, daí ela vai o Lamar sozinho jogar. Não adianta, porque por mais que ele tenha essa dupla ameaça, se ele é a única ameaça do ataque, fica muito mais simples para a defesa simplesmente anular ele. Então, o jogo corrido tem que funcionar. E eles têm que seguir jogando um jogo complementar, assim. Os Jaguars vão precisar de um jogo absolutamente impecável se eles quiserem derrubar os Ravens, porque eles estão mostrando uma qualidade muito grande, tanto na defesa quanto no ataque. E eu já estou começando a ficar com medo dos Ravens. Então, assim, espero que dê para dar aquela explorada nas falhas, mostrem que os Ravens não são tão imbatíveis assim.
porque se depender deles, daqui a pouco a seed 1 já está garantida, aquela semaninha de folga, vai começar a ficar mais... Eles estão muito acima dos outros times da AFC para mim. Aqui nesse caso, primeiro que me surpreendeu o Sunshine conseguir jogar depois daquela lesão no tornozelo, né? Eu esperava que ele fosse ficar de fora pelo menos dessa semana. Pela dor que ele sentiu, pela forma como ele saiu de campo, enfim. Mas mostra também a resiliência e como ele quer vencer e como ele quer competir dentro da NFL, e isso é importante, porque a gente espera muito do Trevor Lawrence desde que ele saiu do college como um grande prospecto que ele era. Mas de fato, esse é um jogo que vai ser muito interessante, é um jogo já que para muitos é jogo de playoff. Os Ravens tiveram muitas dificuldades contra os Rams, a lesão do Kyle Hamilton também foi complicada, afetou muito nessa questão da cobertura de um jogo aéreo muito forte de Los Angeles. Nunca é fácil marcar Cooper Kupp, o Kanakua, o Robinson também tá jogando muito bem. Então, assim, os Ravens tiveram esse problema na cobertura, por mais que seja um time que saque muito bem, né? O time que mais saca dentro da NFL, que mais força sacks dentro da NFL, é uma defesa muito forte. O ataque, sem o Mark Andrews, está sentindo um pouco, a gente vê que isso é claro, mas o Isaiah Likely tá sabendo receber bem os passes do Lamar Jackson. O Lamar Jackson tem evoluído nessa questão de passes durante a temporada. Ele começou a temporada oscilando bastante, mas hoje ele tá com um encaixe melhor com os seus recebedores, né? A gente vê ele conectando mais bola com o Zay Flowers, o OBJ sendo decisivo na hora que precisa, enfim. Os Ravens eles estão conseguindo saber lidar melhor com a posse de bola, distribuir melhor o seu jogo aéreo, quando o jogo terrestre ele não encaixa tão bem. Jacksonville estava tendo alguns problemas com esse jogo terrestre, o Etienne ele vinha de certas oscilações, Christian Kirk fora também prejudicou um pouco do jogo aéreo dos Jaguars, até o Evan Ingram ele foi fundamental nessa última partida, sendo o principal recebedor do time, tendo 2 touchdowns. Então vai ser interessante ver como o Lawrence ele vai querer explorar essa secundária, tendo esses problemas, né? Principalmente sem o Kyle Hamilton, e como o time vai lidar com algumas pressões que os Ravens vão aplicar. Porque a linha ofensiva dos Jaguars, ela vira e mexe, tem tido algumas baixas, tem tido alguns problemas, ela lida muito mal com pressões em dados momentos dos jogos, e mesmo jogando em casa, os times visitantes têm dado muito trabalho para esse time de Jacksonville. Então eu quero ver como ambas as defesas vão acabar se encaixando nesse jogo. Eu acho que os quarterbacks são incríveis e são fatores decisivos em campo. Mas essas coberturas que há serem feitas, né, principalmente quando a gente fala de uma defesa que não é tão forte na cobertura do jogo aéreo como a de Jacksonville, ela vai lidar com o Lamar passando melhor a bola. Pois é, então esse jogo promete bastante no Sunday Night, e é o que vocês falaram em relação as armas do Lamar Jackson no ataque, né? Que acho que durante a temporada ficou. Eu, pelo menos, fiquei com essa impressão de que os Ravens talvez não fossem mais longe por conta das dificuldades que tinham no ataque, dos jogadores que perderam durante o ano, como o Mark Andrews, como mais uma vez o Dobbins, né? Que se machucou. Então, né, perdendo o seu principal alvo e seu principal running back durante a temporada. Mas eles estão encontrando opções, né? Então tá sendo um time que, nos últimos anos, eu sempre passava um pano aí pro Lamar Jackson em relação à falta de recebedores que ele tinha, na minha opinião. E hoje ele tem alguns alvos interessantes, como o Zay Flowers, que está se destacando bem nessa primeira temporada, o OBJ aparecendo e estando saudável, que é muito importante, e o Likely que está suprindo bem a ausência do Mark Andrews, até porque o Mark Andrews nem estava tão bem ali antes da lesão, né? Não era a melhor temporada da carreira dele. Então, acho que ele está conseguindo suprir a altura ali, o que o Andrews estava entregando, talvez. E aí, por essas e outras, e pela defesa dos Ravens ser realmente muito boa, e uma defesa que força turnovers, que pressiona o adversário, e acho que esse conjunto da obra faz com que os Ravens, para esse ano, sejam uma ameaça maior do que foram em anos anteriores. Então, acho que passa um pouco por isso também essa temporada dos Ravens, porque sempre fica naquela, será que quando chegar nos playoffs eles vão jogar assim, eles vão conseguir as vitórias que estão conseguindo na temporada regular? Fraga, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só ia falar, eu acho que o que mais reforça a campanha positiva do Lamar Jackson, como o potencial MVP da temporada também,
é o fato dele estar conseguindo elevar essas armas que ele tem, coisas que Sim. nos outros anos ele talvez não conseguia. Ele jogava ao nível das peças coadjuvantes. E tem o Daniel Jeremiah, que é um excelente analista aqui, olheiro e tudo, e ele categoriza os quarterbacks como 2 tipos, né? Em português seria a carroça e como é que fala? O cavalo da carroça, né? Então, quer dizer, você tem aquele quarterback que é a carroça, que ele é carregado pelo restante do time, e você tem aquele que é o cavalo, quer dizer, ele bota o time nas costas e eleva, carrega o time. E o Lamar está se demonstrando essa temporada ser um belo de um cavalo de carregar uma carroça, porque ele está melhorando o time todo em volta dele. E você vê nisso, por exemplo, a saída do Andrews e a entrada do Isaiah Likely. O Likely talvez não é o mesmo jogador no nível do Mark Andrews, mas você não vê aquela diferença, porque o Lamar está conseguindo tirar o melhor dele. O Lamar, por exemplo, um grande exemplo, esse touchdown do Odell Beckham contra os Rams, o Odell Beckham falou, ele correu a rota errada, era para ele ter cortado para dentro, ele cortou para fora. E o Lamar, em tempo real, conseguiu reconhecer isso e lançar a bola com antecipação para o lado onde o Odell Beckham foi, que era o lado errado. Então isso você vê um quarterback que fisicamente é sensacional, a gente sempre soube disso, mas que está evoluindo na parte mental do jogo e conseguindo desenhar as defesas no tempo real, que é realmente o sinal de um grande quarterback, um quarterback de elite, no maior nível possível da liga. Então, sim, falta as armas, o nome das armas, talvez, o Zay Flowers eu acho que é um nome à parte, o jogo terrestre não tem grandes nomes também, mas o Lamar Jackson está conseguindo fazer que esse time inteiro jogue em volta dele, e esse algo a mais, je ne sais quoi, que a gente fala, né? Do Lamar Jackson é o que está realmente elevando esse time a um nível de Super Bowl. Exatamente, espero que ele continue assim nos playoffs, torço bastante por isso. E se os Ravens conseguirem a seed 1, né, na AFC, que tem essa possibilidade, já é um grande passo, né? Ter essa semana de folga, ter a possibilidade de jogar em casa, que é muito difícil jogar em Baltimore, seria um caminho bastante interessante para os Ravens aproveitar essa oportunidade, porque não era o favorito no começo da temporada para seed 1, né? Então seria realmente uma grande demonstração de força também. Para esse jogo aqui, todo mundo vai de Ravens? Eu gosto dos Ravens. Não sou muito contra esse time, não. Essa defesa decide muitos jogos. Eu sou muito pro Ravens também. Muito bem, então, ainda com a questão do Sunshine meia bomba aí, né? Fica difícil da gente cravar os Jaguars aqui, mas na NFL tudo é possível, né?